Momento bate-papo do dia. Tô indo pra casa. Dessa vez eu tô gravando no celular, porque acabei de pensar nisso. Recebi uma mensagem no LinkedIn do meu professor de hoje, que deu uma aula maravilhosa hoje. E assim, cara, vou ser curta e grossa, porque vocês sabem, né? Quem me segue aqui sabe que eu gosto pra caramba de falar e às vezes eu exagero na falação. Mas o que acontece? O grande paradoxo da minha vida é que eu tenho... eu não vou declarar isso, não vou. Eu vou falar no passado. Eu tinha muito medo de falar em público. Mas assim, não é medo, é pavor mesmo. De dar dor de barriga, de dar tipo quase que um desmaio. Não é brincadeira, gente. E assim, eu falo um paradoxo porque eu trabalho na frente da câmera. E eu estou falando agora com vocês. E eu tô no meio da rua. Tem um cara que vai cruzar comigo já já aqui, tá me vendo falar com o meu telefone. Mas é esse que é não o problema, mas a questão. Essa é a questão. Eu tô acostumada a falar com a minha câmera há mais de 13 anos. E aí eu perdi aquela habilidade de falar com os seres humanos, cara a cara. E já é difícil mesmo, né? Você encarar uma sala de aula, pessoas que estudam com você, e aí você tem que falar na frente delas. E há muito tempo eu não estudava em sala de aula e eu não tinha mais esse hábito, sabe? De falar na frente das pessoas. E não sei porquê, mas eu acho que... Eu sei porquê, sim. Tem muito jovem na minha turma. Tem gente que tem idade pra ser meu filho. E aí eu acho que eu fico meio com aquele medo de ginásio, sabe? De, vão olhar pra mim com cara feia, vão rir da minha cara. Mas na verdade, na hora que acontece, eu acabo relevando. Mas o que aconteceu hoje foi uma aula que era pra gente... como é que eu vou dizer? Treinar a fazer uma apresentação. Quando você tem um PowerPoint ou não. Porque a gente vai precisar fazer isso nesse curso. São 2 cursos que a gente está fazendo conjugados. E nos 2 a gente vai precisar falar em público. E o que acontece é que eu estudo em sueco. Mas eu sinto que o meu sueco não é um nível de sueco de adulto no meio universitário. E aí, às vezes, a insegurança bate e eu penso que eu não vou conseguir. Apesar de eu conseguir. Mas o que acontece? Eu fico sempre usando essa desculpa, sabe? Na minha cabeça, de que não vai dar. Fico inventando várias desculpas. E simplesmente eu fiquei muito nervosa. Meu grupo não foi pra aula hoje. Eu fui sozinha. Somos em 4 pessoas. E eu simplesmente estava sozinha, sem meu grupo. Eu sentei sozinha numa mesa no meio da sala. E fiquei assistindo a aula do professor, falando sobre as técnicas e tal. E aí depois cada pessoa que se apresentou lá na frente, que tinha que se apresentar e falar durante 2 minutos sobre a empresa que está fazendo um projeto, né? E eu inventando minhas desculpas na minha cabeça. Vou continuar o vídeo já já. E aí, estou entrando em casa e eu vou continuar o que eu estava falando. E aí, o que acontece, gente? Eu, com as minhas desculpas de sempre, enquanto o professor ia dando oportunidade para cada pessoa, ia falando sobre as coisas que cada um fez, os pontos fracos e fortes da apresentação da pessoa, eu ia fazendo na minha cabeça meio que um script do que eu ia falar, porque eu não queria falar. Eu disse a ele que eu não ia me apresentar. Oi, amor da mamãe, tudo bem? Pronto, vou concluir. E aí, o que aconteceu? Cada aluno que se apresentou, que ficou, né, nessa apresentação de 2 minutos, cometeu algum erro. Ou por não usar as mãos na hora, ou por ficar preso atrás da mesa olhando para o computador, mesmo sem ter nada para apresentar na tela, como um PowerPoint, por exemplo. Teve gente que falou rápido demais, teve gente que falou baixo demais. E
eu fiquei olhando para todo mundo e quando o professor perguntava, o que vocês acham? Foi bom? A apresentação foi boa? Vocês querem dar alguma dica? Eu não tinha coragem de abrir minha boca. Porque eu não tive coragem de ir lá na frente me apresentar. Por que eu ia criticar quem teve coragem? Porque, assim, dava pra ver que as pessoas estavam muito nervosas, entendeu? E aí eu fiquei pensando assim... eu já tinha conversado com o professor, tinha falado que eu não ia me apresentar, que eu achava injusto, porque meu grupo não estava presente. E eu iria me sentir mais segura e tal, se eles estivessem junto. E eu não ia falar sozinha lá, estando sem meu grupo. E que eu preferia, se eu fosse falar, eu não teria problema nenhum em falar se eu falasse em inglês ou em português. Óbvio que falar em português não é uma opção, né, gente? Porque ninguém entende português na minha classe. Mas inglês, sim, todo mundo entende. E essa foi a desculpa que eu inventei para ter coragem de falar lá na frente. E aí esse professor é muito, muito gente boa. Na verdade, ele não é um professor, ele é um especialista em LinkedIn. E a minha professora não estava lá, e é ela que dá essa aula, e ele ajuda ela. Ele fica lá dando auxílio pra gente e tal, enfim. E ele tava lá hoje porque ela não estava, que é feriado essa semana, ela não deve ter querido trabalhar, ela tirou o feriado dela de folga, e ele tava dando aula. E aí acabou, as apresentações acabaram, cada grupo apresentou a sua, e eu tava lá sentada olhando. E aí ele fez as considerações finais dele sobre o que ele achava, que cada um tinha feito e tudo mais. E aí ele falou pra turma assim, foi muito legal, muito obrigada, tem mais alguém que quer falar alguma coisa? E eu falei, cara, o eu só assim, saiu da boca. Eu quero falar. Aí ele falou, você vai falar? Porque eu falei pra ele que eu tinha diarreia, desmaio, o que fosse, quando eu ia falar em público, porque eu ficava muito nervosa. E ele não acreditou que eu finalmente tive coragem. Mas o que aconteceu? Eu vi todo mundo se esforçando tanto, todo mundo com dificuldade, todo mundo com medo também. E eu falei, por que eu sou mais especial que todo mundo? Eu também tô com medo, assim como eles estavam tendo dificuldade, eu também tenho dificuldade. Mas todo mundo teve coragem de ir lá na frente, entendeu? Aí eu fui, porque eu sou dessas pessoas, né? Que pula quando tá com muito medo, pula mesmo no penhasco. É o meu mecanismo, assim, meu jeito de cooperar com medo é esse, infelizmente. E aí eu fui na frente, fiz a minha apresentação, que eu lembro 5% do que eu falei. Eu acho que eu me fiz entender, porque todo mundo olhou pra minha cara e balançava a cabeça assim, tipo, ó, legal. Umas 3 ou 4 pessoas que eu fiz contato visual, porque é preciso, né? Fizeram cara de bunda. Ou tipo, ai, que ridícula, ela tá falando em inglês, ela tá dizendo que é difícil pra ela falar em sueco. E eu ainda, no final, pra completar, ainda falei, eu sei que eu tô no Suécia, que eu tenho que falar sueco, mas essa é a língua que eu me sinto mais à vontade de falar, um assunto mais de adulto. E por isso eu tô falando em inglês. O pessoal que era do meu grupo antigo, que eu tive alguns problemas com o meu grupo antigo, não que eles tenham algum defeito, mas é que eu não conseguia interagir com eles muito bem. Ficaram me olhando assim, meio surpresos, porque a interação com eles realmente não foi fácil quando a gente era um grupo, por causa da língua, porque às vezes eu não conseguia me fazer entender pela minha falta de segurança de abrir a boca e falar. E eles ficaram, ela fala, uau, nossa, ela consegue se expressar. Mas foi tudo bem, deu tudo certo. Então, assim, eu acho que às vezes a coisa é a gente se colocar lá, sabe? Pular na água fria, mesmo com medo, sabe? E se jogar mesmo e se colocar em risco, porque se a gente fica só com desculpa de ai, é porque isso, é porque aquilo, é porque é tão difícil, a gente se coloca só no lugar de vítima, entendeu? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu recebi um e-mail do LinkedIn, porque na hora que eu vi qual era o LinkedIn dessa pessoa que fez a aula de hoje, desse moço, eu adicionei ele na hora. E aí ele me mandou uma mensagem.
Eu não abri a mensagem ainda, mas eu consegui ler um pedaço e ele escreveu, que foi muito bom o que eu fiz hoje, de ousar, me arriscar. E, cara, a resposta de algumas pessoas no final foi tão linda, sabe? Porque, assim, o que acontece? Olha eu dando mais uma desculpa do porquê de ter agido dessa forma, de não querer falar em público aqui, enfim. Aqui é uma sociedade que tem muitas similaridades com o Brasil. Hoje, depois de 10 anos de experiência, 11 anos de experiência com a Suécia, que a primeira vez que eu vim pra cá foi em 2014, eu percebi que a gente tem muita similaridade com o Brasil aqui. Mas a gente também tem muita diferença. E a grande diferença é exatamente aquela diferença chave que faz um brasileiro ser um brasileiro e um sueco ser um sueco, além da nacionalidade. Aqui as pessoas não estão acostumadas a se emocionar na frente dos outros. E eu sou uma pessoa muito emocionada. Eu comecei a tremer, eu fiquei com o olho todo vermelho, cheio d'água, na hora que eu tava falando. Porque pra mim, isso é uma coisa normal. Se eu começar a chorar aqui na frente da câmera agora, eu ainda vou postar esse vídeo, gente. Porque, assim, a minha essência é essa. Eu não tenho vergonha de chorar na frente das pessoas. Mas aqui, você é dado como ridículo se você chorar na frente dos outros. É como se você tivesse que ser robótico. É uma obrigação quase da sociedade sueca de se tornar robótico, de não poder se emocionar. Ou então quando a gente vê aquelas entrevistas com um estrangeiro, sabe? Que na maioria das vezes, não o norte-americano, porque geralmente o estadunidense ele se emociona também. Mas assim, o europeu em geral fica pedindo desculpa toda hora quando vai chorar. Numa entrevista, ou o que quer que seja. Porque eles têm vergonha de chorar. Porque eles acham que chorar tá errado. E não tá, gente. Eu fiz assim com a mão, mostrei que eu tava tremendo pra turma inteira. Falei ali das minhas vulnerabilidades, do jeito que eu tenho medo de me expressar, porque eu tenho medo de falar errado. E no meio universitário, principalmente, as pessoas todas ali, elas não, muitas das pessoas ali, elas não querem se mostrar vulneráveis, elas não querem mostrar assim, eu tô aqui porque eu não sei nada e eu quero aprender. Não, elas querem mostrar que elas têm cacife, que elas são intelectuais. E às vezes fica todo mundo fazendo cara de intelectual, mas ninguém tá entendendo nada, entendeu? E aí o que aconteceu de bonito nisso tudo foi que eu tava sentada, e aí veio o menino, sentou do meu lado, porque eu tava nessa mesa vazia, né, cheia de cadeira, e só eu sentada, e ele veio assim. E eu, na minha lerdeza, eu não entendi que era pra eu fazer um soquinho na mão dele. E ele falou assim... Aí eu peguei na mão dele, ele abriu a mão, eu peguei na mão dele e falei, tô gelada. Aí ele, você foi muito bem. Poxa, parabéns. Você é portuguesa ou brasileira? Eu falei, sou brasileira. Ele, tentei falar português, é muito difícil falar português. Eu falei, é muito difícil mesmo. Ele tava tentando aprender. E aí... Ele falou pra mim que eu fui muito bem, que eu não era pra eu ter medo. Eu falei, eu falei tudo. Vocês entenderam o que eu falei? Eu não lembro mais o que eu falei. Aí ele falou, não, a gente faz, é um blackout mesmo. Depois que a gente termina, a gente esquece mesmo. Victor, du har precis ätit ett äpple. Ta det lugnt. E aí, o que acontece? Gente, foi lindo me desafiar dessa forma. E, desculpa, eu tive que fazer isso porque o meu enteado, como todas as crianças, né, ele não tem limite. Se deixar, ele come 5 maçãs, uma atrás da outra. Não sei como é que a boca não fica rachada de tanto que o negócio é azedo. E aí eu falei pra ele não pegar outra maçã, porque ele acabou de comer uma maçã do tamanho de uma mini melancia, uma maçã verde. E daqui a pouco tá na hora da janta. Então eu não quero que ele se encha de fruta agora. Mas é isso, gente. Falei pra caramba. Meu Deus, eu acho que esse vídeo vai ter que ir pro YouTube. Porque não vai caber aqui onde eu quero postar. Enfim, é isso. Ousem, se joguem no medo de vocês. Porque se a gente não for vulnerável dessa forma e não fizer esse tipo de coisa, o que a gente vai fazer? Vai ficar parada? Sem evoluir? Sem mostrar pras pessoas que a gente consegue? Sem mostrar pra gente mesmo que a gente consegue? Eu tô me sentindo muito bem. Eu passei de fase hoje. Queria registrar isso e contar pra vocês. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.